Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo o estudo bíblico de congregação da semana 4 a 10 de dezembro. Iremos dar início ao capítulo 3 e iremos considerar os parágrafos do 1 ao 3 e também os quadros nas páginas 23, 24, 25, 26 e 27. Então fique conosco e prepare melhor o seu estudo de livro, ok? Então vamos iniciar o nosso vídeo. Muito bem, então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. E agora junto nós iremos preparar o estudo bíblico de congregação, mais uma vez, para que assim possamos estar bem preparados para as nossas reuniões. Então, como dito, nós vamos iniciar no capítulo 3, que tem o seguinte tema: cheios de Espírito Santo. E vamos considerar do parágrafo número 1 até o 3. Então vamos dar início. As ruas de Jerusalém estão cheias e as pessoas animadas. A fumaça sobe do altar do templo à medida que os levitas cantam o Halel. Provavelmente em estilo antifônico, em que uma parte do coro canta e a outra parte responde. Há muitos visitantes nas ruas. Eles vieram de lugares tão distantes como Elão, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Egito e Roma. Qual é o motivo? A festividade de Pentecostes, chamada também de o Dia dos Primeiros Frutos Maduros. Essa festividade anual marca o fim da colheita da cevada e o início da colheita do trigo. É um dia de alegria. Aliás, é um dia alegre. Então, a primeira pergunta: descreva o clima da festividade de Pentecostes. Então, a resposta: as ruas de Jerusalém estão cheias, o povo está animado, os levitas cantam, tem muitas pessoas vindo de vários lugares, então é um dia alegre para ser comemorado. Apenas abrindo uma aspas, quando falou aqui no parágrafo que provavelmente eles estavam cantando no estilo antifônico, em que uma parte do coro canta e outra parte responde, eu me lembrei de algo interessante que acontecia aqui no nosso circuito. Eu não sei se isso já aconteceu no passado. Tinha um cântico. Hoje ainda existe esse cântico, mas só que mudou a letra. Hoje o cântico é o número 30. Antigamente eu não me lembro qual era o número do cântico. Mas o tema do cântico era: Este é o dia de Jeová. Quando tinha esse cântico aqui, a gente cantava dessa mesma forma. Lá no coro, as irmãs elas cantavam, né, a primeira frase: O que trarás, bendito reino? E os irmãos respondiam: Paz e justiça triunfal. Aí as irmãs continuavam: E o que mais, bendito reino? E os homens respondiam: Vida feliz e eternal. Assim, isso não era uma prática, mas no nosso circuito, eu me lembro que quando eu era adolescente, esse cântico era cantado assim. Mas depois, não sei por qual motivo, parou de acontecer isso. Se isso já aconteceu no seu território, no seu circuito, aliás, no seu circuito, conte para a gente também lá no final, nos comentários, vai ser interessante. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, agora parágrafo número 2. Por volta das 9 horas dessa agradável manhã de maio de 33 era comum, acontece algo que deixará pessoas admiradas durante séculos. De repente, vem do céu um barulho bem semelhante ao de uma forte rajada de vento ou parecido com o de uma ventania. O forte ruído enche a casa onde cerca de 120 discípulos de Jesus estão reunidos. A seguir, acontece algo impressionante. Línguas como que de fogo se tornam visíveis, uma sobre a cabeça de cada discípulo. Então os discípulos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas estrangeiras,
Quando os discípulos saem da casa e começam a falar com os visitantes que encontram nas ruas de Jerusalém, os visitantes ficam espantados, pois cada visitante os ouve falar no seu próprio idioma. Então, a pergunta do parágrafo 2: que acontecimentos impressionantes ocorreram no Pentecostes de 33 era comum? Então, a resposta: de repente vem do céu um barulho bem semelhante ao de uma forte rajada de vento, parecido de uma ventania, e a seguir, línguas de fogo se tornam visíveis, uma sobre a cabeça de cada discípulo. Eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas estrangeiras. Leitura do parágrafo 3. Esse relato empolgante descreve um marco na história da adoração verdadeira, a formação do Israel espiritual, a congregação dos cristãos ungidos. Além disso, quando Pedro se dirigiu à multidão naquele dia, ele usou a primeira das 3 chaves do reino. Cada uma dessas chaves abriria uma porta de privilégios especiais para diferentes grupos. Essa primeira chave permitiu que judeus e prosélitos aceitassem as boas novas e fossem ungidos com o Espírito Santo de Deus. Assim, eles se tornariam parte do Israel espiritual e, dessa forma, teriam a esperança de governar como reis e sacerdotes durante o reino messiânico. Com o tempo, esse privilégio se estenderia a samaritanos e então a gentios. O que os cristãos hoje podem aprender dos acontecimentos importantes que ocorreram no Pentecostes de 33 era comum? Então a pergunta, parte A: por que o Pentecostes de 33 era comum pode ser considerado um marco na história da adoração verdadeira? Então a resposta: porque foi introduzida a formação do Israel espiritual, a congregação dos cristãos ungidos. Pergunta parte B: qual é a relação entre o discurso de Pedro e o uso das chaves do reino? Resposta: cada chave abre portas de privilégio, e essa primeira chave permitiu que os judeus e prosélitos aceitassem as boas novas e fossem ungidos com o Espírito Santo de Deus. Com o tempo, esse privilégio se estenderia a samaritanos e gentios. Então, aqui, meus irmãos, a gente fez a consideração do parágrafo 1 até o parágrafo número 3. Mas também nós temos os quadros na página 23, 24, 25, 26 e 27. Eu, particularmente, não vou fazer a consideração deles porque eu não sei a forma que o ancião da sua congregação irá fazer essa parte. Eu não sei se vai pedir para vocês lerem, ou se o irmão que está fazendo a leitura dos parágrafos vai ler. Eu não sei se ele vai fazer pergunta, eu não sei se ele vai destacar um ponto importante. Então, essa consideração eu vou deixar para o ancião de sua congregação fazer, ok? Então, aqui a gente só vai fazer a consideração, como já foi feito, dos parágrafos do 1 ao 3, tá bom? Então, obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.